Olá, seja bem-vindo ao Pokémon TCG Básico, uma série com tudo o que você precisa saber sobre o Pokémon Estampas Ilustradas. No vídeo de hoje vamos falar sobre tudo o que você precisa para começar a jogar. É claro que você já sabe que você vai precisar de cartas para jogar, vai precisar de um deck ou baralho, como preferir. É importante você saber que você vai encontrar esses dois nomes por aí, tá? Mas os dois significam a mesma coisa dentro desse jogo, deck e baralho. O deck ou baralho são as cartas que você escolheu para sua batalha Pokémon. No Pokémon TCG você escolhe especificamente 60 cartas, tá? Não pode ter 59 nem 61. São exatamente 60 o número de cartas para um baralho válido no Pokémon TCG. É bom lembrar que aqui não é tipo um Super Copag. Não adianta você pegar as suas 60 cartas mais fortes e achar que vai sair detonando tudo por aí. Pokémon TCG é um jogo estratégico, então a chave do sucesso aqui é você ter as melhores cartas para o momento exato. Então nem todas as cartas são boas para todos os momentos do jogo. Pensando nisso, já esquece aquela ideia de sair colocando um monte de carta mais forte e troca ela para cartas mais úteis para as cartas que você escolheu jogar. É impossível você montar um deck sem ao menos uma carta de Pokémon. Talvez você não esteja muito surpreso com isso, afinal de contas o jogo chama Pokémon TCG, mas não dá para montar um deck só com energias ou cartas treinador. E isso também não te levaria a lugar nenhum. Você consegue identificar a quantidade de energias que você vai usar no seu baralho diante da quantidade de energias que os ataques das suas cartas de Pokémon precisam. Quanto mais bolinhas esses ataques pedirem, você vai precisar de mais cartas de energia. E falando em cartas de energia, existe uma regra especial para elas, para essas cartas de energia que tem um tipo dentro do jogo e o nome da carta está escrito apenas energia. Essas cartas de energia você pode usar quantas cópias você quiser. Esse número é ilimitado, mas claro, dentro do seu limite de 60 cartas no baralho. Elas são conhecidas como energias básicas e com certeza você vai precisar de várias cópias dela para o seu jogo. Se as energias básicas são ilimitadas, imagino que você já pensou aí que algumas cartas então sejam limitadas, correto? E a resposta é sim. As demais cartas todas possuem um nome e cartas que têm um nome, o seu limite máximo de usar elas são de 4 cópias dentro do seu baralho. Então sempre veja o nome da carta, tá? Porque não importa muito se ela tá com uma arte diferente ou informações diferentes, o que importa aqui é o nome da carta. Se tem o mesmo nome, você só pode usar 4 cópias. Mas fique tranquilo porque nem todas as cartas você vai querer usar 4 cópias dela. Algumas cartas são bastante específicas para situações específicas. Essas você vai acabar usando 1 a 2 cópias dentro do seu baralho. Já aquelas cartas mais consistentes e onde a sua estratégia é basicamente dependente delas, essas sim você provavelmente vai ficar utilizando de 3 a 4 cópias dentro do seu baralho. Durante a batalha Pokémon, alguns efeitos são decididos randomicamente nesse jogo e você vai precisar jogar uma moeda. Então escolha uma moeda bem bonita de um personagem que você gosta. Vale lembrar que essa moeda tem que ser oficial, tá? De Pokémon TCG. Então escolha uma que você goste bastante, tá? Melhor não brincar nessas coisas não. Se você não achar muito prático jogar a moeda, você pode optar por jogar um dado, tá? Esse dado tem que ser de 6 lados, ele tem que ter a borda arredondada e ele tem que ser translúcido. Vale lembrar também que se você utiliza dados para marcadores de dano, esse dado que você vai jogar como moeda, ele tem que ser maior do que esses outros dados. Mas como funciona jogar um dado diante de moeda e tudo mais? Basicamente, quando você jogar o dado, sempre que cair um número par, 2, 4, 6, significa que deu cara. Se der 1, 3 ou 5, significa que deu coroa. Então, durante essas jogadas decisivas de moeda, você tem bastante flexibilidade. Então, use o que você se sentir mais confortável no jogo. Durante as batalhas, os Pokémon também ficam em condições especiais, e tem 2 delas que precisam de um marcador, que é a condição especial queimado e envenenado. Então você vai precisar de 2 marcadores aí para simbolizar cada uma dessas. Normalmente vários baralhos pré-montados já vêm com esses marcadores, tá? Eles utilizam uma moeda ou às vezes um quadrado da coloração vermelha para marcar a condição especial queimado,
e um da cor verde para marcar condição envenenado. No Pokémon TCG, os danos ficam no Pokémon, então esses marcadores de dano que ele vai recebendo continua ali até que ele seja derrotado. Então, durante uma batalha difícil, mais emocionante, vai ser um pouco difícil você lembrar quanto de dano cada carta recebeu. Por isso existem os marcadores de dano. E cada um desses marcadores de dano, a leitura é que o Pokémon recebeu 10 de dano. Então, se uma carta tiver 3 marcadores de dano, significa que ela já recebeu 30 de dano. Uma forma prática e fácil de você rastrear esses danos são novamente com dados. Então, vamos lá, considerando um dado de 6 lados, basicamente cada um desses números significa 10 de dano. Se você, por exemplo, tem um Pokémon com 80 de dano, você pode simbolizar com um dado com o número 6 e um dado com o número 2, né? Coloca em cima da carta os 2 dadinhos, automaticamente já tem uma leitura aí para os 2 jogadores que aquele Pokémon já recebeu 80 de dano aí nesse exemplo. O legal é que agora que você sabe de todas essas informações, mesmo que você não esteja jogando, se você passar por uma mesa com 2 jogadores, você já vai começar a entender o que são esses números na mesa, o que são marcadores de dano, marcador de condição especial, para que serve aquela moeda, e você já tá ficando mais familiarizado com o jogo. Existem diversos materiais para esses itens de jogo, tá? Pode ser de papelão, tem de acrílico, tem de metal. O seu jogo não precisa ficar daquele jeito padrão, sabe? Ele pode ficar à sua cara. Então, basicamente, respondendo a pergunta inicial desse vídeo, para jogar Pokémon TCG você precisa de um baralho de 60 cartas, uma moeda ou um dado, marcadores de dano, marcadores de condição especial e de você, esse treinador que tá ficando aí cada vez mais experiente. Obviamente, o seu adversário precisa das mesmas coisas para jogar, e é isso, vocês estão prontinhos para jogar, dê o seu melhor para vencer essa batalha. Obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê no próximo episódio do Pokémon TCG Básico. Tchau, tchau!